Amém. Vamos voltar a cantar somente crer para ficar registrado. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Amém? As escrituras que nós vamos ler se encontram no livro de Apocalipse, capítulo 2. Aleluia. Se crer, serás a glória de Deus. Amém. E eu creio. Aleluia. E a glória de Deus está neste lugar. Capítulo 4, irmão? Capítulo 2. 2. Aleluia. Carta às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os mal. E puseste à prova os que dizem ser apóstolo e o não são. E tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Talvez em algumas deve ter escrito primeiro amor, né? Que caridade e amor é a mesma coisa. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Santo Deus, nosso grandioso Pai celestial, nós estamos nesta hora, Senhor, agradecidos por esta escritura. Amém. Ela, ó Deus, foi dirigida à igreja de Éfeso, mas nós sabemos, Pai, que ela é para toda a igreja no decorrer de toda a era, todo o tempo, Senhor. Porque é uma palavra, Senhor, de advertência. Quem está te agradando, Senhor, está te agradando. Quem não está, precisa ser corrigido. E nós vemos isto, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Poder sentar em nós. Glória a Deus. Aqui começa dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. Esse é o Senhor, né? Quem tem as 7 estrelas, que anda no meio do castiçais de ouro. É o mesmo porque ele é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é tipificado também como o óleo da unção. O óleo que corria no meio do candelabro para acender as suas lâmpadas, né? Então ali nós temos um quadro ali, ó. E nós temos o candelabro, e nós temos ali 7 estrelas, e aquele candelabro, ele era o que o sacerdote tinha lá no templo. Está dando para ver? Amém. Então, esse candelabro, o meio dele é livre, né? É oco, né? Ele
dá acesso a todas as saídas ali. E no templo, quando os sacerdotes se reuniam, Deus acendia a primeira lâmpada. Só que todas as lâmpadas, elas tinham um pavio mergulhado no óleo. E esse óleo representa Cristo, porque aquele candelabro ele representa a igreja. Agora veja que coisa, que quadro bem perfeito e interessante. O candelabro representa a igreja, o óleo representa Cristo. Agora, para que esse óleo serve? Ele serve para acender a lâmpada. Acender a lâmpada. Agora, o interessante de tudo isso é que é Deus dando uma lição para nós, que a segunda lâmpada, ela tem o mesmo fogo da primeira, porque ela está mergulhada no mesmo óleo. Não pode dar uma luz diferente e nem pode trazer um alimento diferente, não pode ter um ensinamento diferente. O ensinamento do primeiro tem que ser de acordo com o do segundo com o do primeiro. Aí vem o do terceiro como o do primeiro, e assim vai, até chegar nas 7 lâmpadas, todos os 7 pavios mergulhados no mesmo óleo, emanando do mesmo Espírito Santo, trazendo a mesma palavra, edificando a mesma igreja, uma igreja só. Aquela igreja que Jesus disse lá em Mateus, se eu não me engano, acho que é Mateus 16, quando ele disse para Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Agora, o interessante é que ele chama as portas do inferno, ele chama de ais. Ais, são muitas. A minha igreja, ele disse minha, então ele falou que é uma só. Aleluia. Aleluia. Então, ele tem uma igreja, ele não tem várias igrejas, ele tem uma igreja. Amém. E essa igreja, ela é nascida do Espírito Santo. Ela é alumiada pela luz do pavio que está mergulhado no óleo da unção, né? Então, ele disse para o primeiro mensageiro da era de Éfeso: eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Agora, isso aqui aconteceu na igreja de Éfeso. Os efesianos, eles eram cristãos genuínos, que quando ele via algo errado, eles iam lá, chegavam junto. Então, apareceu um grupo de pessoas dizendo que era um apóstolo de Jesus Cristo, e aqui, que nós lemos aqui, eles colocaram a prova. E como é que se coloca a prova? Até hoje nós podemos colocar as pessoas à prova. Se coloca a prova pela palavra. Se não está ligado pela palavra, esses são mentirosos. Fala, Senhor. Veja que coisa interessante. Hoje nós temos tantos pregadores do Evangelho, coitados, honestos. Compra, paga. Pessoas fiéis às suas esposas. Pessoas boas, pessoas maravilhosas. Mas quando se trata da palavra diante de Deus, são encontrados mentirosos. É verdade. Que coisa, né? Sério. Porque não se alinham com as Escrituras. Então, aquilo que a igreja de Éfeso fez, hoje nós podemos fazer. E outra coisa, se nós não estivermos andando segundo a palavra, somos achados diante de Deus como mentirosos. Eita, Jesus, falso profeta. Exatamente. Então aqui ele diz: eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achaste mentirosos, porque não estavam segundo a palavra. Então, não foi somente nos dias de Éfeso, não. Hoje também nós encontramos muito mais do que naquele tempo. Agora nós encontramos que naquele tempo, olhando ali no castiçal, nós vamos encontrar aquelas bolinhas. Deixa eu ver se aqui tem um que dá para. Não, aqui não tem não. Para mostrar melhor, porque tem um castiçal que ele mostra as bolinhas brancas, só que ali, por causa que foi pintado de azul, não está dando para ver a parte branca direito, né? Está dando para ver a parte branca direito.
mas a gente vai vendo que cada bolinha daquela representa o tanto de trevas que tinha naquele período. Era o tanto de escuridão que tinha, ou seja, a luz do Evangelho era poucos que estavam tendo. E aí nós vamos vendo na primeira, na segunda. A primeira teve bastante luz, a segunda teve. Não, vai diminuindo a luz, vai aumentando as trevas. Vai diminuindo a luz e aumentando as trevas. Por quê? Porque a igreja, ela tem tendência de, ao invés de ela ir se purificando, ela vai se contaminando com algo que aparece no caminho. É por isso que é necessário que hajam homens verdadeiros nos púlpitos para ajudar o povo a não sair da linha do caminho, a não se desviarem, a não se sujarem, mas através do ensinamento da palavra, a cada reunião, a palavra vem trazendo limpeza, vem nos limpando, vem nos colocando na posição, porque a Bíblia diz que nós estamos já chegando no tempo que é tempo de quem é limpo limpar-se mais ainda. E não tem outro meio de nós sermos limpados se não for pela palavra. Não tem outro meio. Então a palavra, ela nos limpa. Então ali nós vamos vendo que o povo, a tendência do povo é de deixar se envolver mais com o pecado, se envolver mais com as coisas do mundo, desta vida, e a luz vai diminuindo. Até que chegou nesta era que nós estamos vivendo, a luz é pouca. Tanta igreja, o mundo todo cheio de evangélico e de luz, não tem luz. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é lâmpada para o nosso caminho, ou lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Né? Então, aqui ele diz: sofreste, tem paciência, trabalha pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti. Gente, isso aqui não é somente para a igreja que é. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou seja, o teu primeiro amor. Olha que nós estamos vivendo um tempo, gente, de esfriamento total. Como nós estamos tendo difícil em ver o povo reunido para congregar, para buscar a Deus. A Bíblia está batendo direto em nosso coração e dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por que a Bíblia está dizendo isso? É só por dizer? Não, meus irmãos, é que virá um tempo que nós vamos desejar congregar e não vamos ter essa liberdade. Tem países por aí que as pessoas não têm essa liberdade que nós temos. E Deus, conhecendo todas as coisas, Ele está vendo que nós temos aqui a liberdade de vir até por enquanto. E nós estamos nos esfriando, estamos nos amolecendo, estamos deixando um chuvisco de chuva para nós em casa. Nós não somos crentes de papel. Um friozinho, às vezes, quer ficar grudado na cama. Gente, quando Davi disse: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, não foi só para ficar registrado, não. É porque há uma alegria no coração de um cristão. Quando chega o dia de culto, eu fico doente se eu não vir nesse lugar. E se não existisse esse lugar, Deus é meu testemunho, Ele sabe que eu ia em outros lugares. Nunca deixei de congregar. Nunca deixei de congregar. Eu sempre gostei de congregar. Para mim não tinha distância para congregar. E não há. Para adorar ao nosso Deus. Aí ficou registrado que a rainha de Sabá, ela veio lá de uma terra longínqua para ir apreciar a sabedoria de Salomão, ou seja, Deus atuando em Salomão. E ela enfrentou, a Bíblia diz que ela enfrentou dificuldade, no caminho dela tinha ladrão, no caminho dela tinha salteadores, tinha tanta coisa, mas ela não desistiu. E ela levou especiaria. Ela levou presentes, porque ela disse: se realmente for verdadeiro tudo que esses judeus que vêm de lá passam aqui e me encontram, eu quero presentear eles. Ela fez isso. Então, tudo isso não é registrado por acaso, não. E a Bíblia diz que naquele grande dia ela vai se levantar contra esta nação. Muitos não saem de um bairro para o outro para congregar.
não atravessam a rua, e assim sucessivamente. Então aquela rainha que andou quilômetros e mais quilômetros para lá, ela vai se levantar para julgar e dizer para o povo que não é distância que separa de um culto, não é distância que separa da casa de Deus. A Bíblia diz: o que me separará do amor de Deus? A doença, a nudez, a fome, as perseguições, perseguições, altura, profundidade. principado, potestade, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Cristo Jesus, nosso Isso, Senhor. muito bem. Isso é maravilhoso, não é? Então ele diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Esse arrependimento tem que vir em muita gente que precisam lembrar que no início, quando ouviu a palavra pela primeira vez, acendeu aquele fogo, aquele desejo, aquela vontade, e o tempo vai passando e vai acontecendo o esfriamento e as pessoas vão deixando de ir aos cultos. Então ele diz: arrepende-te de onde caíste e pratica as primeiras obras. Deus sempre nos chamando para o primeiro amor, porque o primeiro amor é fervoroso. Oh, glória. O primeiro amor é dedicativo, Maravilhoso. é maravilhoso, né? Eu quero ler alguns parágrafos aqui da mensagem As 7 Eras da Igreja, aonde o irmão Branham intitulou A Queixa de Deus. A queixa de Deus. Deus se queixando do seu povo. Um povo que, sendo gentil, não procurava, não perguntava por ele. E ainda assim, ele endureceu o coração dos judeus para se voltar para os gentios. Oh, como esse gentio deveria ser fervoroso na fé. Gente, nós gentios, ao conhecimento que nos foi dado dessa palavra do final do tempo, é para um aleijado entrar aqui, não precisa nem de oração para ele sair andando. Oh, glória. Seja Jesus. Não precisa nem de oração, porque o ambiente, a atmosfera construída aqui, envolver e atingir um surdo entrar, surdo sair falando, sair ouvindo. O mudo entrar, mudo sair falando. Amém. E Deus está querendo nos levar a isso. Amém, eu creio. Deus está querendo nos levar a isso. E nós observamos que sempre na mensagem de Mungano fala que nós devemos voltar ao Pentecoste. A primeira mão. Voltar à igreja primitiva. Amém, eu creio. Então, aqui na leitura ele começa dizendo assim: o Espírito não está falando apenas aos santos originais de Éfeso, porque eu falei mais cedo. Esta mensagem é para todas as eras, que durou cerca de 120 anos. Sua mensagem, portanto, é para todas as gerações. Amém. Aí entra naquilo que Jesus falou: começar em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, a mensagem de Deus, ela é para todo tempo que um cristão se levanta querendo ser cristão. Amém. Né? Então, em Atos 2, 39 e 40, ele diz que é os que estão de perto, os que estão de longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Aleluia. Então é para todo tempo. A história continua repetindo-se a si mesma. Nas gerações de Israel, vemos um avivamento numa geração só para ver as chamas desvanecendo-se na próxima. Quer dizer, quando começa com aquela chama, mas o tempo vai passando, começam as chamas se apagando. E não é para apagar. Amém. Em nome de Jesus. E aí o que é que nós acontece? Nós vemos um tiçãozinho afastando aqui, outro tiçãozinho se afastando ali, é onde cresce a questão do apagamento do fogo. Agora, ao invés de juntar-se mais, ele se afasta. Meu Deus,
E a advertência vem para o ajuntamento, não para o afastamento. Né? Abraça quem está junto ao abraçador, que é o Senhor Jesus. E aí vem a primeira geração, segunda geração, terceira geração, e aí a gente vê o esfriamento total acontecendo. Mas aqui, irmão Mena diz que nós devemos voltar à chama original, aquilo que aconteceu no Pentecostes. Então Deus acende o fogo novamente e o mesmo processo é repetido. É simplesmente a manifestação da verdade de que Deus não tem netos. Aleluia. Aleluia. A salvação não é transmitida pelo nascimento de pai para filho, de filho para neto e assim sucessivamente. Não. Então aqui o Romano continua dizendo que a coisa não é, a salvação não é por sucessão de filhos e netos e coisa tal, assim como também a sucessão apostólica que muita gente dizem. Isto não existe na palavra. Você começa com crentes verdadeiramente renascido e quando a próxima geração surge, eles já não mais são cristãos, mas tomaram um nome. Olha o que é que eles tomam, um nome de denominacional. Eu pertenço à igreja tal. O tempo vai passando e assim as pessoas se encontram. Eu sou da igreja tal. Eu costumo ensinar aqui que nós não somos do tabernáculo. Nós somos de Cristo. Tabernáculo é uma placa que nós temos para identificação. No caso, hoje, como o local aqui é o tabernáculo, aí nós vamos colocar o nome porque nós pintamos aqui tem pouco tempo e não deu para colocar o nome. Nós vamos colocar para a pessoa chegar e ver, se identificar. Mas nós não pertencemos a isso aqui. Nós pertencemos a Cristo. Aqui nós reunimos. Mas nós pertencemos a Cristo. As pessoas perguntam, de que igreja? Eu digo, eu sou da própria igreja, eu sou de Jesus, e Jesus mandava eu igreja. Amém. Então aqui ele continua. Agora as pessoas estão dizendo, eu sou batista. Outros dizem, eu sou metodista. Outros, eu sou da Assembleia de Deus. E assim segue, cada um tomando sua placa, dizendo que são dali. Exatamente é o que eles são, de fato. Agora, quando você é nascido da palavra, nascido do Espírito, você diz, eu sou cristão. Aleluia. E para ser cristão, você tem que nascer da vontade de Deus. Amém. Não da vontade do homem para ser salvo. Mas todas estas pessoas estão agora ajuntando-se pela vontade do homem e indo se agarrando às suas placas de igreja. Eu não digo que algum deles não estejam certo com Deus, mesmo estando em suas igrejas, mas estão procurando por algo que a placa da igreja não dá, algo que o seminário não dá, algo que o teólogo não pode dar. Eles estão nas igrejas buscando algo que não encontram. Mas quando eles chegam a Deus, Deus se declara com a palavra, eles encontram o que estão buscando. Nem por um minuto eu digo isso, mas o fogo original se extinguiu no meio de muitos. E as pessoas não são mais as mesmas. Olha, o fervente desejo de agradar a Deus, a paixão por conhecer sua palavra, o clamor por elevar no Espírito, tudo começa a esmorecer. Não, gente, é para cada dia que passa ser mais fervoroso. Cada dia que passa devemos mergulhar mais em Deus e trazer Deus para a reunião. É nós que trazemos.
que as pessoas cantam. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. É nós que trazemos ele não vem para aqui por dentro do templo, não. Ele disse isso, que ele não habita no templo feito por mão de homens. E ele disse que nós somos o templo do Espírito Santo. É em nós que ele habita. Então, quando nós chegamos, ele chega conosco. Nós trazemos ele para a reunião. Então, não tenha medo, nem vergonha, nem nenhum sentimento de trazer um doente para aqui, não. Não tenha receio de trazer um aleijado, não tenha, porque aqui não é o pastor que cura. Se fosse eu não mandava trazer, não, quando eu sou doutor. Mas, como nós estamos em oração, estamos intercedendo, sabemos o que esse lugar aqui é, sabemos o que nós trazemos para este lugar, então não tenha medo de trazer, não. Confie em Deus. E veremos o que Ele fará. Então, o tempo vai passando e tudo começa a se esmorecer. Não é para esmorecer. Olha o que o irmão Branco diz aqui para nós. Em vez desta igreja estar incendiada com o fogo de Deus, ela tem esfriado e se tornado um pouco formal. É isso que estava acontecendo lá atrás. Eles estavam ficando um pouco formais. O entregar-se a Deus estava aos poucos desaparecendo. E as pessoas já não estavam tão atentas ao que Deus pensava delas. Eu falei aquele dia que eu não ia gravar mais os cultos, porque a gravação muitas das vezes tira a liberdade da igreja. As pessoas ficam pensando o que o outro vai ver do outro lado. O que o outro vai pensar, o que o irmão vai pensar. Mas a igreja de antigamente, as pessoas entravam na casa de Deus e começavam a orar, e começavam a dar glória a Deus, e começavam a chorar, começavam a entrar em lágrimas. E a glória de Deus descia e algo sobrenatural acontecia. Mas o tempo vai passando e nós vamos ficando preocupados com o que alguém vai olhar, o que alguém vai pensar, o que alguém vai dizer. Devemos pensar e nos preocupar com o que Deus está pensando de nós. Está fazendo, vai fazer. Não vai na vida daquele que não vê. Que duvida. Porquanto começaram a estar atenta ao que o mundo pensava deles. Entrando esta segunda geração, foi exatamente como Israel. Eles demandaram um rei para serem como as outras nações. Quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus. Mas de qualquer forma o fizeram. Essa é a história da igreja, quando ela pensa mais em se conformar ao mundo, em vez de se conformar a Deus. Não demora muito até você vê-lo parar de fazer coisas que costumavam fazer e começa a fazer coisas que não fazia inicialmente. Eles mudam sua maneira de vestir, suas atitudes, seus comportamentos, eles ficam frouxos, com medo. Tem pessoas que dizem, porque o lugar da igreja é perigoso, eu tenho medo de chegar ali no culto de noite e coisa e tal. Eu tenho medo de atravessar a rua. Gente, um cristão, ele não sabe o que ele é ainda, precisa saber. Quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor, Salmos 34, 7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem. Ao menos que as pessoas não tenham temendo a Deus. Acampar o irmão diz que acampar é armar tenda, ele fica sempre ao nosso lado ali, ele não sai do nosso lado, nos protegendo. Então, cristão não é para ter medo, não. Cristão é corajoso, principalmente quando ele tem o fogo do Espírito Santo dentro dele. Ele é corajoso. Vamos voltar um pouquinho lá no Pentecostes? Alguém entender, fala 365 vezes, não temas. Não temas que eu sou contigo, mude a sua, que eu sou teu Deus. Eu te ajudo e te sustento, com minha igreja fiel. E te tomo pela tua mão diante. Não temas, eu sou contigo. Amém, verdade. Lá no Pentecostes, eles estavam no Senado reunidos e
não saía de jeito nenhum, porque eles estavam com medo. Lá naquele momento estava acontecendo uma festa de jubileu. E gente de todas as nações estava lá em Jerusalém, naquela festa. Vocês vão observar a leitura das Escrituras, que quando a Bíblia diz que quando Pedro tomou a palavra cheio do Espírito Santo e começou a falar, a Bíblia diz que somente em convenções teve quase 3.000 almas. Então veja quantas pessoas estavam ali. Mas até então eles estavam lá, dentro do cenáculo, eles não saíam. E Jesus já tinha sido crucificado tinha pouco tempo, não tinha tanto tempo assim. E eles estavam lá com medo. Mas quando o Espírito Santo desceu, que eles se encheram, não teve mais medo. Vocês estão vendo que a igreja ela só tem medo quando ela está vazia? Quando ela se enche com o Espírito Santo, ela não tem mais medo. Então agora eles estavam prontos para enfrentar todas as nações que ali estavam. E começaram a dizer o que Deus mandava dizer. E quase 3.000 almas foram convertidas naquele momento e batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. E todas as nações que estavam ali, a Bíblia cita o nome de cada nação, não vou citar, e dizia que eles compreendiam em suas próprias línguas. Então havia muita gente ali. Então hoje as pessoas têm medo de atravessar uma rua. Não, gente. Nós não temos que ser medrosos. Nós temos um grande Deus dentro de nós. E esse Deus é que fez o universo, o céu, terra e tudo que há neles, sendo tão grande, e escolheu habitar dentro de nós, e Ele está nos protegendo. Só basta nós confiar. Agora saímos sem confiar nele, claro. Quando nós confiamos em alguém luta para poder retribuir aquela confiança que você tem. Imagine Deus. Imagine Deus. Então, continuando aqui. O ciclo de avivamento e morte nunca falhou. Tudo que você tem que fazer é relembrar este último movimento de Deus no Espírito, quando homens e mulheres vestiam-se como cristãos, iam à igreja, oravam a noite toda, ia para as esquinas e não se envergonhava das manifestações do Espírito. Eles deixavam suas velhas igrejas mortas e adoravam em casas e velhos armazéns. Eles tinham realidade, mas não demorou muito tempo até que começasse a obter dinheiro suficiente para construir belas novas igrejas. Eles introduziram um coro em vez deles mesmos cantarem a Deus. Isso muita gente, muitos de nós temos feito isso. Deus quer o nosso louvor. Deus quer ver a igreja abrir o coração e louvar a Ele. Aí as pessoas colocam aqueles louvores lá para bonito na igreja, né? Mas Deus quer ver a igreja louvando. Eles puseram cordas no coro. Eles organizaram o movimento e dirigiram pelo homem. Logo começaram a ler livros que não eram adequados. Eles arriaram as trevas, arriaram as travas e os bodes entraram. Em outras palavras, abriram as portas. E os bodes entraram e tomaram o controle. Agora veja que coisa. O grito de alegria acabaram. O grito de alegria. Qual é o grito de alegria que nós temos? Aleluia, glória a Deus. Quando nós fazemos aleluia, nós estamos dizendo glorificado seja Deus. E quando nós glorificamos a Deus, Deus desce para receber a adoração. Aleluia. O grito de alegria acabara, a liberdade do Espírito acabara também. Está vendo?
alguma forma, mas o fogo se extinguira e o negrume das cinzas era praticamente tudo o que restava. Não, nós não queremos nessa igreja somente o negrume da cinza, não. Nós queremos a chama, o fogo aceso, aquilo que começou lá no Pentecostes, porque o tema do nosso cristianismo é como? De volta à palavra original. Aleluia! Então, se batismo em nome do Senhor Jesus Cristo é original e nós seguimos, as demais nós temos que seguir também. As demais nós temos que seguir, temos que continuar, porque não é apenas ficar com parte, mas com toda a palavra. Porque Jesus disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero encerrar aqui com essa escritura de Atos 2. Atos 2, 36. Nós vamos encerrar aqui. 36, 37, 38, 39 e 39. Podemos ler mais. Mas começando no 36. Não deve, a palavra de Deus fala que não devemos ter pressa de sair da presença de Deus. Falar dentro e fora de Deus. Amém. É a carta de Deus para o Senhor, para todos nós. Amém? Todos acharam? Amém. Aqui foi o Espírito Santo falando, usando a pessoa de Pedro, né? Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, o interessante é que a Bíblia fala que é um só Senhor, né? E a Jesus foi feito Senhor e Cristo. E a Bíblia também diz que Jesus Cristo, ele é Senhor do céu e da terra. Amém. Aleluia. E ouvindo, no 37, e ouvindo eles isto, aquelas multidões que estavam lá no dia de Pentecostes, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Porque a promessa vos diz respeito a vós, estava falando com os presentes, a vossos filhos que viriam depois, a todos os que estão longe, a tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Então, quando Deus chama um homem ou uma mulher para ser cristão, eles devem descer as águas, recebendo o nome do Senhor Jesus Cristo, para que também receba o perdão dos pecados. Amém. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Oh, glória, aleluia. Isso é tremendo, né? Então, temos essa escritura aqui, Atos 19 também, os irmãos podem marcar para ler em casa, vai ser muito bom, né? Isso vai ajudar bastante. Nós temos também Atos 8, 15 a 17, que fala também sobre. Temos Atos 10, 43, 44, fala também de batismo, Aleluia. né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos estiverem aqui domingo, próximo culto, próxima escola, nós falaremos um pouco mais sobre batismo. Amém. É uma das portas de entrada para o cristianismo, é batismo. É verdade. É muito interessante, porque eu não sei até onde o irmão tem conhecimento da questão do batismo. Porque nós temos a escritura de São Mateus, capítulo 28, verso 19, que diz assim: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O senhor já ouviu sobre isso? Já. Já, né? Então, nós sabemos que Pai não é nome. Então, quando Jesus diz em nome do Pai, e você fala em nome do Pai, você não fala o nome do Pai. E do Filho também não sai. Você está repetindo o que Jesus falou e não cumpre o que Jesus falou. Agora, o discípulo cumpriu quando realmente usou o nome. Porque o nome do Pai é Senhor, o nome do Filho é Jesus e do Espírito Santo Cristo. Agora mistura isso aí para ver o que é que dá. Senhor, Jesus, Cristo. Um só. Faz isso, é um só.
Deus é Jesus, Jesus é Deus. Exatamente. E ele tem um nome, né? Manifestado. Então Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Era teu e tu me deste, e nenhum dos que me deste se perdeu, a não ser os filhos da perdição. Amém? Vocês foram abençoados esta manhã? Glória a Deus. Nós vamos ficar por aqui. Vamos cantar o hino de saída, né? Obrigado, Jesus. Vamos cantar o hino do ensaio para domingo. Olha, irmãos, domingo nós temos a escola bíblica aqui. Amanhã nós temos culto de oração, 7 horas. E domingo nós temos a escola Da noite ou da manhã? 7 da noite. Amanhã às 7 da noite. Amém. E domingo nós temos a escola. Domingo dia 20? Domingo dia 20. Domingo à noite nós vamos estar com o pastor Josemar. Está vindo um pastor do Ceará. E ele vai pregar lá no pastor Josemar e nós vamos estar lá juntos. Se os irmãos desejarem ir também, Pastor, eu preciso dar endereço. eu passo. Domingo à noite, lá na Mangabeira. Na mangabeira do pastor Josemar. Isso. Entendeu? Então, nós vamos falar esse hino junto aqui, que nós queremos ensaiar esse hino para cantar domingo lá.